Os hipopótamos são muito mais do que apenas grandes herbívoros que passam o dia na água. Você sabia que eles são parentes próximos das baleias? E que a sua pele secreta um tipo de suor, entre aspas, avermelhado, que funciona como um protetor solar e também um antibiótico natural? Apesar da sua aparência tranquila, os hipopótamos são um dos animais mais perigosos da África, capazes de correr surpreendentemente rápido em terra firme. No vídeo de hoje, nós vamos explorar a fascinante história evolutiva dos hipopótamos. Nós vamos entender como eles se tornaram os gigantes semiaquáticos que nós conhecemos e descobrir algumas das suas características mais impressionantes. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Os chamados mega-herbívoros, que é o nome que a gente dá aos grandes mamíferos terrestres que se alimentam de plantas que pesam mais de 1 tonelada, e nesse grupo está o elefante, hipopótamos, rinocerontes, são uma fonte importante de preocupação porque muitos deles são criticamente ameaçados. O caso dos rinocerontes, por exemplo, que são criticamente ameaçados, e os elefantes, que também são muito pressionados pelas atividades humanas. Porém, esses animais, no caso do elefante, do rinoceronte, nós temos um conhecimento bastante amplo da sua biologia e permite com que os conservacionistas elaborem medidas de gerenciamento mais apropriadas para essas espécies. Porém, quando nós pensamos no nosso queridinho aqui, o hipopótamo, principalmente o hipopótamo comum, que é o terceiro mega herbívoro africano, ele ainda não está listado como ameaçado, mas as suas populações diminuíram drasticamente nas últimas décadas. Das duas espécies de hipopótamos que existem no mundo, o hipopótamo pigmeu, que habita as florestas e zonas úmidas da África Ocidental, ele encontra-se ameaçado, enquanto que o hipopótamo comum, que é encontrado principalmente em pastagens subsaarianas, é listado como vulnerável. O hipopótamo comum, que é o Hippopotamus amphibius, o nome científico dessa espécie, ele é um herbívoro que acaba sendo muito negligenciado, mesmo estando listado como uma espécie vulnerável na lista vermelha da IUCN, que é a Conservação Internacional da Natureza. O peso médio de um adulto da espécie do hipopótamo comum, o Hippopotamus anfíbio, é cerca de 1.480 kg para um macho e 1.365 kg para uma fêmea. Machos excepcionalmente grandes já foram registrados pesando mais de 2 toneladas, chegando a 2.660 kg. E tipicamente esses animais têm cerca de 3,5 metros de comprimento e 1,5 metro de altura, e eles podem viver em torno de 40 a 50 anos. Os hipopótamos, eles têm corpos volumosos, que têm esse formato meio de barril, eles têm pernas curtas e bem robustas, cabeças grandes e mandíbulas extremamente poderosas. A sua mandíbula ela pode se abrir cerca de 180 graus e morder com até 3 vezes a força de um leão, sendo uma das mordidas mais poderosas, a força de mordida da mandíbula, uma das mais poderosas do reino animal. Eles também são armados com eles têm esses dentes impressionantes que podem chegar até 50 centímetros de comprimento, que eles usam principalmente para defesa e para luta. Os hipopótamos eles têm pernas bem pequenininhas, como dá pra gente perceber em relação a outros mamíferos da megafauna, principalmente porque eles vivem o maior tempo da vida na água e isso ajuda a reduzir o seu peso. E apesar de eles terem essas perninhas curtas, não se engane com eles, porque eles são excelentes corredores. Eles podem correr até 30 km por hora, em um ritmo muito específico que a gente chama de trote, Eles trotam parecido com um cavalo. E pensando nós humanos, você pode estar se perguntando agora o quão rápidos os hipopótamos são se comparado a nós, seres humanos, se você tivesse que correr de um deles, por exemplo. Em média, os seres humanos podem correr a velocidade de 14 a 16 km por hora, o que significa que os hipopótamos são definitivamente muito mais rápidos do que nós, seres humanos, na média. Apesar dos hipopótamos serem gordinhos, os hipopótamos eles têm muito pouca gordura e eles são muito musculosos e possuem uma pele de 6 centímetros de espessura. E uma outra coisa bem curiosa dos hipopótamos é sobre os seus testículos. Os testículos dos machos dos hipopótamos não descem totalmente e eles não têm um escroto aparente.
Além disso, o pênis dos hipopótamos ele se retrai quando ele não está ereto, então ele fica dentro do corpo. Lembra sobre essas questões de pênis dos animais, as variações de formatos de pênis? Nós já temos um vídeo bem legal aqui no canal falando sobre a evolução do pênis, depois confere esse vídeo lá. E sobre os testículos dos hipopótamos, eles não são só difíceis de encontrar, como eles são móveis. E o que torna muito difícil quando a gente pensa em castrar esses animais. Primeiro que, às vezes você pode se pensar, mas por que eu vou pensar em castrar um hipopótamo, deixar ele lá na natureza? Mas quando os hipopótamos estão no zoológico, é necessário que seja feita a castração, depois a gente vai explicar as razões aqui. E também questões de controle, como aconteceu aqui na Colômbia, que nós vamos explorar no futuro. Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal, porque esse é o primeiro vídeo de uma série que nós vamos falar bem aprofundado sobre muitos aspectos dos hipopótamos. Então não deixe de se inscrever. No futuro a gente vai falar sobre o comportamento agressivo deles, então escreve aqui. Ao contrário do ser humano, os testículos dos hipopótamos eles não são estéreis, eles não ficam lá no saco escrotal. E eles nem mesmo estão dobrados dentro do abdômen. Em vez disso, nos hipopótamos eles estão localizados dentro do canal inguinal, que é um espaço na parte inferior frontal do corpo. Mas a sua localização exata do testículo dentro desse canal varia de minuto a minuto. Os testículos dos hipopótamos eles são retráteis e eles podem variar em profundidade, eles podem chegar até 40 centímetros dentro do corpo, o que torna bastante difícil de encontrar esses testículos, os órgãos, né? Diz o Walser, que é um dos pesquisadores, que liderou uma equipe para poder elaborar uma série de protocolos para a realização da castração de anestesia e também de formas de facilitar a castração desses animais. Walser acrescenta que no passado já houveram vários esforços tentando documentar e localizar os testículos dos hipopótamos e que pelo menos um desses artigos declarava que não era conhecido onde estava o testículo desses animais. Lembrando que na castração não tem como ficar lá vasculhando o animal para procurar, né? Então o ideal é que você saiba e tenha a localização exata do animal. Aqui é um esqueminha, né, do hipopótamo que o Walser colocou no seu artigo, na qual ele coloca que levantar as pernas do animal facilita para poder encontrar o testículo. Além disso, ele também elabora no artigo a questão da utilização de ultrassons que que deveriam ser utilizados para poder mapear exatamente o local do testículo antes de iniciar a incisão para poder realizar a castração. A razão do porquê que o hipopótamo tem um conjunto de testículo que é retrátil ainda não é bem conhecido, mas provavelmente é um tipo de mecanismo de defesa. Uma das teorias é que quando hipopótamos machos eles estão lutando, eles não apenas ficam lá abrindo a boca enorme naquela situação e batendo seus dentes e esticam, mas eles também podem abrir a boca e ir na direção onde estão os testículos, na tentativa de esmagar os testículos com os dentes, diz Walser. E se você, o autor ainda apontou aqui, se você pode destruir os testículos dos seus rivais, então isso é uma vantagem evolutiva e reprodutiva. Então, neste cenário, a capacidade de puxar o testículo para dentro do corpo é certamente uma defesa contra esses dentes enormes e gigantes e muito afiados dos hipopótamos. Os hipopótamos, eles selvagens, raramente eles lutam até a morte. E o animal mais fraco, ele acaba recuando quando o hipopótamo mais forte demonstra o seu domínio. Porém, em cativeiro, como os animais não têm espaço para se afastar do outro, quando tem essa situação, o seu comportamento é diferente. E o Walser ressalta que é importante que os machos jovens sejam castrados antes deles se tornarem adultos reprodutores, porque do contrário, 2 machos adultos vão se matar. Além disso, além de fazer a castração dos hipopótamos, Walser também destaca que a castração dos hipopótamos jovens também faz com que os machos fiquem um pouco mais tranquilos, mais fáceis de lidar, e facilita com que eles possam compartilhar espaço uns com os outros. Isso tem a ver com os efeitos da testosterona, altos níveis de testosterona, que tem relação com maior nível de agressividade. Mas lembrando que a questão da castração, se a personalidade do animal já tiver sido estabelecida, esses padrões de comportamento podem não mudar. Por isso que castra com um animal ainda jovem. Vamos conhecer algumas outras características do hipopótamo. O seu nome, hipopótamo, vem do grego e significa cavalo do rio.
Por isso porque ele passa muito tempo dentro da água. E os seus parentes vivos mais próximos são as baleias e golfinhos e também os porcos. Esse animal, que é um anfíbio, porque ele vive tanto na terra quanto na água, ele é anfíbio no sentido assim, não é que ele é um anfíbio no sentido de ser duplo, né? Não que ele faz parte do grupo dos anfíbios, que ele é um mamífero, né? E os hipopótamos, eles têm um papel muito único no ecossistema, principalmente por causa do impacto que eles têm no fluxo de energia e de matéria entre a água e o ambiente terrestre. A biologia do hipopótamo, ela ainda tem muitos aspectos que a gente precisa entender melhor, principalmente relacionados ao manejo populacional dessa espécie. E nós vamos conhecer agora um pouco mais sobre outras características físicas, né, dos hipopótamos. Os hipopótamos têm esse corpo grande, eles têm uma vida longa e eles têm uma maturidade sexual que eles atingem geralmente após 5 anos de idade. E a sua duração de gestação ela é longa, sendo cerca de 235 dias, que equivale a 8 meses. As fêmeas elas dão à luz geralmente a um único filhote a cada 2 anos, os quais, ao nascer, cada filhotinho pesa cerca de 45 quilos. Que inclusive os hipopótamos filhotinhos são muito fofinhos, uma gracinha. Os hipopótamos eles são aquáticos diurnos e terrestres noturnos. Como os hipopótamos perdem água rapidamente pela pele, eles acabam ficando dentro da água durante o dia e eles só vão buscar comida durante a noite, para evitar essa perda de água. Embora os hipopótamos passem a maior parte do tempo na água, eles não são nadadores muito bons. O que eles fazem é vadear. Vadear naquele sentido de andar pelo rio, numa parte rasa. Então vamos usar essa expressão vadear que os artigos acabam usando. Os hipopótamos geralmente, então eles preferem vadear, né, caminhar na água, ficar na água, geralmente nas águas mais rasas, com cerca de 1,5 m, no máximo 2 metros de profundidade. E dentro dos ecossistemas fluviais, os hipopótamos geralmente eles vão se reunir nas curvas dos rios e ao longo dos bancos de areia, onde a água acaba sendo mais rasa. Os hipopótamos eles têm sentidos muito bem desenvolvidos, embora a sua visão ela não é assim tão boa. Mas os hipopótamos eles têm excelentes audições, e depois a gente vai conversar no futuro um pouco sobre a questão da vocalização, como é importante para eles. Então todos, tanto o macho quanto a fêmea, como a gente já conversou, pesam mais de 1.000 quilos, né, mais de 1 tonelada, e há um dimorfismo sexual entre machos e fêmeas. Há uma diferença física, né, entre machos e fêmeas. Uma outra particularidade não tão boa em relação aos hipopótamos é que, assim como outros grandes outros grandes mamíferos que fazem parte dessa megafauna, como os elefantes e os rinocerontes, os hipopótamos eles são muito vulneráveis a serem caçados, a serem retirados, né, extirpados do local. E a massa corporal, ter muita massa, ter um corpo muito grande, é um correlato de extinção muito bem conhecido entre vertebrados, principalmente entre mamíferos tropicais. Nesse cenário de extinção, os hipopótamos eles são muito lentos a responder a quando muitos animais são retirados, né, por exemplo, por meio de uma matança ilegal, e eles acabam podendo se tornar localmente extintos, porque se mata muitos animais, eles não conseguem se reproduzir em tempo para poder repor a sua população. E entrando um pouco no que os hipopótamos comem. Os hipopótamos têm sido quase que universalmente caracterizados na literatura científica como herbívoros, especialistas em pastagens, cuja dieta consiste principalmente de gramíneas suplementadas por quantidades de algumas macrófitas aquáticas e algumas plantas herbáceas que não sejam gramíneas. Eles também se alimentam de carcaças de animais que podem ter sido mortos por crocodilos ou outros predadores mamíferos, ou que morreram de ferimentos sofridos de ataques de outros animais, ou que morreram de doenças ou de outras causas naturais. Há casos documentados de hipopótamos se alimentando comunitariamente, né, em conjunto, de carcaças de animais mortos por membros do seu próprio rebanho, por outros hipopótamos. Isso também é registrado. Há também um crescente número de casos documentados de hipopótamos selvagens se alimentando de carcaças de animais de outros hipopótamos, crocodilos ou mesmo outros predadores e de outros animais que possam ter morrido de causas naturais.
E isso é um cenário importante para um dos nossos vídeos no futuro, na qual nós vamos falar sobre o hipopótamo como muito afetado pelo antraz, que é uma doença muito séria que leva à morte muito rapidamente de vários animais, assim como nós humanos. E o antraz, nós vamos conversar sobre porque ele mata tanto hipopótamos no futuro, então não deixe de se inscrever aqui, e porque esses animais acabam sendo mais suscetíveis, e esse fato de eles comerem carcaças é um dos fatos que expõe eles a serem animais muito suscetíveis ao antraz. E outra questão é que no futuro nós vamos falar um pouco mais no nosso próximo vídeo sobre esses aspectos deles se comerem carne ou não. E nós temos um outro vídeo aqui no canal, para quem ficou muito chocado, mas ele é um herbívoro, mas está comendo carne. Então, ele é majoritariamente herbívoro, mas ele pode comer carne. E caso você não saiba, os herbívoros no geral comem carne, roem ossos, comem, por exemplo, nós temos muitos vídeos de cavalos comendo pintinhos, galinhas, vacas comendo animais. Nós temos muitos detalhes sobre isso lá no nosso vídeo falando que herbívoros também comem carne e quais os cenários. Depois confere lá esse vídeo que é bem legal. Vamos falar um pouco agora sobre o suor de sangue dos hipopótamos. A pele dos hipopótamos, ela produz uma secreção meio viscosa e incolor na hora, assim que ela é produzida, sobre todo o seu corpo, que não tem nenhum pelo, que o hipopótamo é todo lisinho, né? A partir de glândulas subdérmicas, que o volume de produção é cerca de 1 mililitro. Em poucos minutos, a cor dessa substância, desse suor, muda. Ela vai tornar-se um tom meio vermelho, avermelhado. E em seguida vai se tornando um marrom depois de algumas horas, à medida que o pigmento vai se polimerizando. Como esse fenômeno ele é muito impressionante, surgiu-se algumas histórias sobre os hipopótamos. A história de que os hipopótamos secretam suor de sangue. Isso foi muito espalhado por viajantes antigos em todo o mundo. E sobre o suor, a gente pode relatar os seguintes detalhes. Primeiro, o suor ele é mais abundante durante o dia do que à noite, o que nos faz imaginar que esse suor é para o controle da temperatura corporal. 2. Ele é abundante quando eles ficam com muita raiva ou excitados demais, o que se assemelha ao nosso suor emocional. E 3. Mesmo quando eles estão debaixo d'água, eles produzem o suor, que é uma transpiração desconhecida. E ressaltando que esse suor ele também age como um filtro solar, protegendo a pele, dos hipopótamos dos raios UV. E vamos falar um pouquinho agora sobre o comportamento dos hipopótamos. Estudar a biologia comportamental dos hipopótamos na natureza é muito complicado. É difícil, se não impossível, identificar e até marcar indivíduos, e às vezes é muito difícil localizar eles. Os hipopótamos eles se alimentam em terra, principalmente à noite, e eles se alimentam solitariamente, eles não andam em grupo para poder comer. Durante o dia é que eles ficam em grupo dentro d'água, à noite eles são solitários. A relativa negligência dos hipopótamos na literatura pode ser replicada também no financiamento de conservação desses animais, com consequências na persistência desse mega herbívoro na fauna. Porque como tem muito pouco artigo referente a comportamento de hipopótamo, por exemplo, há também pouco investimento na preservação desse animal. E nós vamos falar agora sobre como os hipopótamos são importantes engenheiros, digamos assim, do ecossistema natural. Tal como acontece com outros mega herbívoros, os hipopótamos têm uma influência muito desproporcional no seu ambiente. A transferência de nutrientes que o hipopótamo facilita, por exemplo, o nutriente que ele transfere do ambiente terrestre para o aquático é muito substancial. Cada hipopótamo adulto pode consumir em média 40 a 50 quilos de uma massa úmida de forragem, de plantas diariamente. E a maioria desses excrementos do hipopótamo é depositada, ele faz o cocô no sistema fluvial, nos rios, o que totaliza muitos milhões de toneladas anualmente. Então ele foi comer a plantinha lá na terra e voltou para dentro do rio para fazer cocô lá. Então ele acaba enriquecendo o rio. Esse cocô dele fornece subsídios de nutrientes que influencia a produção aquática primária, os organismos que vivem de decomposição das matérias orgânicas do solo, e também de secundários, porque aqueles animais de base que se alimentam dessa matéria em decomposição,
e conseguem se reproduzir, os outros animais secundários que vão se alimentar deles também conseguem prosperar ali. Então isso muda toda a comunidade de espécies que vivem dentro daquele rio. Por outro lado, as densidades de hipopótamo, quando elas são muito altas, principalmente nos períodos secos, faz com que essa enorme quantidade de cocô que ele leva para dentro do rio pode fazer com que o rio se torne eutrofizado e leve à perda de biodiversidade. Essa eutrofização ela é um processo de poluição do corpo d'água, de rios ou lagos, em que a água ela fica turva, meio esverdeada, ela acaba ficando com níveis baixíssimos de oxigênio na água. Isso porque quando tem muito nitrogênio, por exemplo, na água, por conta desse enriquecimento, as algas verdes crescem descontroladamente e elas consomem o oxigênio dali e as outras espécies acabam morrendo. E aí a gente tem uma água eutrofizada. As trilhas que os hipopótamos causam, essas trilhas úmidas, quando eles vão passar, também, quando eles vão se alimentar de noite, tem um impacto transformador, porque eles formam pequenas piscinas, canais fluviais, que isso pode fornecer um novo habitat para os peixes e para a fauna local, para a fauna fluvial, né? Além disso, a atividade que esses animais têm de ficar pastoreando ali na região, ela acaba atraindo outros animais de pastoreio também para aquele local. E isso acaba reforçando a heterogeneidade das espécies vegetais que crescem naquele local. Os hipopótamos também têm um papel nessa geomorfologia dos rios e no benefício dessa transferência de nutrientes para as populações de peixe, como a gente já comentou, que ele leva, né, esses nutrientes na forma do seu cocô para dentro do rio, que fortalece os animais primários, que são a base de produção que os peixes vão se alimentar. E esses peixes que são beneficiados pelos hipopótamos também vão ser pescados pelos humanos. Então as pessoas que dependem de peixe como a sua fonte de proteína também são beneficiadas pelos hipopótamos. E os próprios hipopótamos também fornecem às pessoas que vivem nas regiões a carne, que acaba sendo valorizada para algumas dessas pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis. E além disso, os hipopótamos também são excelentes modelos, servindo, né, como modelos fotográficos para o turismo fotográfico. Então as pessoas podem ir nas regiões na qual tem os hipopótamos, fazer as fotos, ter esse contato com a natureza, então acaba beneficiando também as populações locais. Os hipopótamos eles desempenham também um papel importante nas sociedades tradicionais africanas, na qual eles são muito valorizados pela medicina e também como parte dos seus sistemas de crenças naturais. Por exemplo, em Benin, os hipopótamos são valorizados espiritualmente, considerados como protetores, o que acaba facilitando muito a sua conservação. Já na África do Sul, os hipopótamos são muito valorizados pelos curandeiros tradicionais que usam partes do seu corpo como remédio. Os hipopótamos são muito mais do que aparentam à primeira vista. Desde a sua origem evolutiva até a sua impressionante adaptação ao ambiente semiaquático, esses animais desafiam as classificações simples e continuam intrigando os cientistas e curiosos. Mas ainda há muito para a gente poder explorar. E nos nossos próximos vídeos nós vamos mergulhar ainda mais fundo no mundo dos hipopótamos, abordando as suas particularidades anatômicas e comportamento, a sua relação com o antrace, como eles são disseminadores dessas epidemias em algumas regiões africanas e acabam morrendo as milhares também pelas questões do antrace. Também nós vamos entender vários outros detalhes, como o mais marcante de todos, sobre eles serem muito agressivos, que as pessoas têm muito medo. Será mesmo que eles são os animais que mais matam na África? Um spoiler é que não é o caso. Então, se você quer saber mais sobre essas características agressivas dos hipopótamos, não deixe de se inscrever. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. E depois confere esse vídeo na qual nós falamos mais sobre os animais herbívoros que também comem carne. Vejo vocês lá e até mais!